O tribunal estava lotado. O ar era pesado e as risadas ecoavam como um lembrete cruel de que ali a justiça era só uma ilusão. Malik Turner, um garoto negro de 17 anos, estava sentado no banco dos réus, algemado, como um criminoso perigoso. Seu olhar estava perdido, como se ainda tentasse entender como sua vida tinha virado de cabeça para baixo em tão pouco tempo. À sua frente, 3 policiais brancos riam descaradamente. Eles trocavam olhares convencidos, certos de que aquela era apenas mais uma vitória fácil para eles, para o sistema, para um jogo que sempre teve cartas marcadas contra garotos como Malik. O juiz pigarreou. Ajustou os óculos e começou a ler o veredito. Mas antes que ele pudesse terminar, a porta do tribunal se abriu. Uma mulher alta, vestida de preto, entrou sem pressa. O salto de seus sapatos ecoou pelo ambiente, silenciando as risadas dos policiais. Seu olhar frio varreu a sala, e a cor sumiu dos rostos dos acusadores. Ninguém sabia quem ela era, ainda. Mas naquele momento, os policiais perceberam que algo estava prestes a dar muito, muito errado. 3 dias antes do julgamento, Malik Turner era apenas um adolescente voltando para casa, depois do treino de basquete. O suor escorria pelo rosto e seus fones de ouvido abafavam os sons da cidade. O bairro onde morava não era dos melhores, mas sua mãe sempre dizia que ele tinha algo maior reservado para o futuro. Ele sonhava em conseguir uma bolsa universitária, sair dali e mudar sua história. Mas naquela noite o destino tinha outros planos. No cruzamento da Main Street, uma viatura policial surgiu do nada, os faróis iluminando seu rosto como holofotes. 2 oficiais saíram do carro, armas na cintura, olhares frios e predadores. "Ei, garoto!" um deles gritou. "O que está fazendo aqui tão tarde?" Malik tirou os fones de ouvido devagar. Ele já sabia o que estava acontecendo. Desde pequeno, sua mãe o ensinara como agir nesses momentos. Mantenha as mãos visíveis, não faça movimentos bruscos, seja educado, não discuta. "Só estou indo para casa, senhor", respondeu, tentando manter a calma. Mas os policiais não estavam ali para conversar. Um deles, oficial Reynolds, deu um passo à frente e puxou Malik pelo braço. "Ah, é? Então por que você corresponde à descrição de um suspeito que acabou de assaltar uma loja aqui perto?" Suspeito. A palavra queimou no peito de Malik. Ele não tinha feito nada, mas isso nunca importava para eles. Antes que pudesse reagir, foi jogado contra a viatura. Algemas frias apertaram seus pulsos, cortando sua pele. O outro policial, oficial, Miller, abriu a mochila dele e poucos segundos depois ergueu uma carteira no ar. Olha só, uma carteira de couro preta, igual a que foi roubada. Os policiais trocaram um olhar satisfeito. Prova suficiente. Caso encerrado. "Isso não é meu", Malik tentou argumentar, seu coração disparado, mas era tarde demais. As sirenes foram ligadas, e o sonho de Malik acabou ali. Agora ele estava indo para a prisão, e ninguém parecia se importar. O trajeto até a delegacia parecia eterno. Malik estava no banco de trás da viatura, sentindo as algemas apertarem seus pulsos. O metal frio já começava a ferir sua pele, mas ele sabia que não era nada comparado ao que poderia acontecer se ele tentasse se mexer ou questionar. A cidade passava como um borrão do lado de fora, as luzes dos postes refletindo em seu rosto. Sua mente estava a mil. Como isso estava acontecendo? Ele nunca tinha cometido um crime, nunca nem pegou algo que não fosse dele. O policial Reynolds olhou pelo retrovisor e sorriu. "Acho que conseguimos um prêmio hoje, hein, Miller?", disse rindo. Miller, dirigindo sem pressa, balançou a cabeça. "Com certeza. Esse aqui não vai ver a luz do dia tão cedo." Os dois estavam tranquilos, como se tivessem certeza de que sairiam impunes. Ao chegar na delegacia, Malik foi arrastado para dentro, tratado como um criminoso perigoso. Outros policiais olhavam sem expressão. Alguns até
Pareciam desconfortáveis, mas ninguém interveio. Era um sistema onde todos sabiam o que acontecia, mas ninguém ousava questionar. Ele foi colocado em uma cela pequena, suja, o cheiro de suor e desespero impregnado nas paredes. O barulho do portão de ferro se fechando foi como um soco no estômago. Era oficial. Ele estava preso. Pouco tempo depois, um homem de terno barato apareceu, o advogado público designado pelo tribunal. Ele se sentou do lado de fora das grades, folheando um arquivo sem nem olhar para Malik. Bom, garoto, parece que você está em apuros. Eu não fiz nada, Malik respondeu, tentando controlar a raiva e o medo. Eles armaram para mim. O advogado suspirou, como se já estivesse acostumado a ouvir aquilo. É o que todos dizem. Ele jogou um papel em frente à cela. Era uma confissão pré-escrita. Se você assinar, pode pegar uma pena reduzida. Talvez só uns 5 anos. O coração de Malik disparou. 5 anos? Por algo que ele nem fez? E se eu não assinar? O advogado finalmente olhou para ele com um olhar vazio e cansado. Então o juiz vai seguir com o caso. Você é jovem, negro, sem antecedentes, mas isso não vai importar. Ele deu um sorriso frio. O júri não vai acreditar em você. Vai acreditar nos policiais. Era isso. Eles já tinham decidido seu destino antes mesmo do julgamento começar. Malik sentiu um nó se formar na garganta. Sua mãe sempre o ensinou a acreditar na justiça, mas naquele momento ele percebeu que justiça era só uma palavra vazia. Naquela noite, ele se deitou no chão frio da cela, sem saber que do outro lado da cidade, sua mãe já estava em ação. Maya Turner nunca deixaria seu filho apodrecer na prisão. Ela só precisava do momento certo para agir. O dia do julgamento chegou. O tribunal estava cheio. Jornalistas, ativistas e curiosos se amontoavam na sala. Alguns transmitindo ao vivo o que seria apenas mais um caso de um jovem negro enfrentando a justiça brutalmente tendenciosa dos Estados Unidos. No banco dos réus, Malik Turner estava de cabeça baixa, vestindo um terno barato que sua mãe conseguiu às pressas. Seu rosto carregava o peso da humilhação e do medo. Ele não conseguia dormir direito desde a noite em que foi preso. Na mesa da promotoria, os policiais corruptos, Reynolds e Miller, riam entre si, trocando olhares de pura arrogância. Para eles era um caso já ganho. Eles já tinham feito isso antes e sabiam que o sistema sempre trabalhava a seu favor. O juiz, um homem branco de meia-idade, entrou na sala e bateu o martelo. Vamos direto ao ponto. O réu Malik Turner está sendo acusado de roubo e agressão. A promotoria pode apresentar suas provas. O promotor, um homem bem vestido, se levantou. Ele falava como se estivesse encenando um espetáculo, como se Malik fosse um animal feroz que precisava ser domado. Senhoras e senhores do júri, este jovem foi pego em flagrante portando os pertences de um empresário local que foi brutalmente atacado. Malik engoliu seco. Ele nem sabia quem era esse empresário. O promotor continuou. Aqui estão as provas, temos as testemunhas. 2 respeitados oficiais de polícia que estavam apenas cumprindo seu dever. Reynolds e Miller acenaram com a cabeça, com sorrisos presunçosos nos lábios. O advogado de defesa, um homem mais velho que parecia estar ali apenas por obrigação, suspirou e se levantou devagar. Senhor juiz, meu cliente nega todas as acusações. Ele é um jovem sem antecedentes criminais e... O juiz interrompeu com um suspiro impaciente. Cheguemos logo ao veredito. Não há necessidade de prolongar um caso tão claro. O sangue de Malik gelou. Ele olhou para os jurados. Alguns desviavam o olhar. Outros já pareciam convencidos de que ele era culpado. Aquela sala inteira já havia decidido seu destino antes mesmo dele ter a chance de se defender. Reynolds se recostou na cadeira, cruzando os braços. O sorriso que ele deu para Malik foi de puro deboche. Acabou para você, garoto, murmurou, apenas para ele ouvir.
Malik fechou os olhos, e foi nesse instante que as portas do tribunal se abriram bruscamente. O som dos saltos altos ecoou pela sala silenciosa. Uma mulher alta, com um blazer preto impecável, entrou com um olhar frio e determinado. Os policiais perderam a cor. O juiz engoliu seco. Miller se inclinou para Reynolds e sussurrou: "Quem diabos é essa?" Mas Reynolds já sabia. Seu rosto ficou branco, como papel. "Estamos ferrados." A mulher que entrou carregava uma presença imponente. Seu rosto era firme. Seus olhos escuros analisavam cada canto da sala como se estivesse à frente de uma operação tática. Ela não parecia apenas uma mãe, desesperada, tentando salvar o filho. Ela era uma mulher que sabia exatamente o que estava fazendo. Maya Turner não era qualquer mãe. Ela andou até a frente do tribunal e, sem pedir permissão, entregou uma pasta de documentos ao juiz. Havia uma convicção em seus movimentos que fazia até mesmo os jurados se endireitarem na cadeira. "Me perdoe a interrupção, meritíssimo, mas esta audiência é uma farsa." O juiz a encarou surpreso. "Senhora, quem é você para..." "Meu nome é Maya Turner, diretora assistente do FBI." A sala prendeu a respiração. O juiz arregalou os olhos. Os murmúrios começaram entre os jurados. Os jornalistas começaram a digitar furiosamente, tentando confirmar a informação. Os policiais corruptos, pálidos. Reynolds se ajeitou na cadeira, tentando manter a calma. Mas qualquer um podia ver que ele estava começando a suar. Maya continuou, sem perder o tom frio e profissional. "Meu filho, Malik Turner, foi preso injustamente. E eu tenho provas de que esta acusação é completamente forjada." Ela apontou para um dos agentes do FBI que a acompanhava, um homem sério de terno azul. Ele segurava um laptop e um projetor portátil. "Peço que o tribunal permita que eu apresente as verdadeiras provas antes que qualquer sentença seja dada." O juiz hesitou. O medo em seu olhar era evidente. Ele sabia que, se negasse, estaria batendo de frente com uma das mais altas autoridades do FBI. Finalmente, ele respirou fundo e assentiu. "Muito bem, Sra. Turner. Apresente suas provas." Os policiais no banco da acusação engoliram seco. Eles sabiam que, naquele momento, o jogo começava a virar. O agente do FBI conectou o laptop ao projetor e, em segundos, uma imagem apareceu na grande tela do tribunal. Era uma filmagem de segurança. O vídeo mostrava claramente a noite em que Malik foi abordado. Os policiais Reynolds e Miller apareciam na gravação, mas algo ali estava errado. O tribunal assistia, em silêncio enquanto o vídeo continuava. Não havia nenhum roubo, nenhuma agressão, nenhum empresário sendo assaltado. O que havia ali eram 2 policiais parando um jovem negro sem motivo, revistando sua mochila e encontrando uma carteira misteriosa. Exatamente como Malik havia dito. Os murmúrios no tribunal ficaram mais altos. Jurados trocavam olhares de espanto. O promotor, antes tão confiante, agora folheava seus papéis desesperadamente, como se procurasse algo para contestar. Mas não havia contestação possível. Maya Turner deu um passo à frente, sem tirar os olhos dos policiais sentados ali. Sua voz era cortante como uma lâmina. O vídeo foi obtido de uma câmera de segurança próxima ao local da abordagem. Como vocês podem ver, não há nenhuma vítima. Não há crime. Há apenas 2 oficiais abusando do poder para incriminar um inocente. O juiz virou-se para os policiais. Sua expressão já não era mais de indiferença. Agora era de indignação. "Oficiais Reynolds e Miller, o que tem a dizer sobre isso?" Reynolds olhou para o parceiro. Miller estava pálido, o suor escorrendo pela testa. Ele abriu a boca para tentar dizer algo, mas foi interrompido quando Maya levantou a mão novamente. "E ainda tem mais." Ela acenou para o agente do FBI, que mudou o vídeo. Agora o que aparecia na tela era ainda pior, gravações de áudio. A voz de Miller soava clara. "É só mais um garoto de rua. Ninguém vai ligar. Plantamos
A carteira e pronto. Se ele falar alguma coisa, a gente diz que ele resistiu à prisão. A sala explodiu em choque. Reynolds ficou branco. Miller enterrou o rosto nas mãos. Os jurados se entreolharam. Já não havia mais dúvidas. O promotor passou a mão pelo rosto. Ele sabia que tinha acabado, mas Maya ainda não tinha terminado. Ela olhou diretamente para os dois policiais e disse, com um tom frio e calculado, "Vocês pensaram que podiam armar contra o meu filho e sair impunes. Vocês erraram." E então, antes que qualquer um pudesse reagir, o FBI entrou no tribunal. Agentes federais armados. Eles avançaram direto para Reynolds e Miller, que finalmente perceberam que a maré havia virado. O policial mais velho tentou se levantar, mas sentiu o peso de uma mão firme segurando seu ombro. "Fiquem onde estão." A voz do agente foi definitiva. E ali, diante de todos, os dois policiais corruptos foram algemados. O tribunal mergulhou no caos absoluto. As câmeras dos jornalistas tremiam, enquanto repórteres tentavam captar cada detalhe daquele momento histórico. Os jurados murmuravam entre si, chocados com o que acabavam de ver. As gravações eram provas irrefutáveis. Malik Turner não só era inocente, como havia sido vítima de um crime cruel cometido por aqueles que deveriam protegê-lo, mas nem todos aceitaram a derrota de cabeça baixa. Reynolds, suando frio, se levantou bruscamente. "Isso é uma armação!" ele gritou. "Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou um policial." Miller, por outro lado, já parecia derrotado. Seu rosto estava pálido, as mãos tremiam. Ele olhava para os agentes do FBI, para Maya, para o juiz, e então fez algo inesperado. Ele se virou para Reynolds. "Acabou." Reynolds olhou para o parceiro furioso. "Do que você está falando? Nós fomos pegos, cara." Miller ofegou. Ele sabia que se tentasse resistir, só pioraria a situação. Mas Reynolds não aceitaria ser preso sem lutar. Em um movimento rápido, ele empurrou um dos agentes do FBI e tentou correr em direção à saída. O tribunal prendeu a respiração, mas ele não chegou nem a 5 passos. Outro agente o derrubou no chão com um golpe rápido e preciso. Malik assistia a tudo de olhos arregalados. Aqueles eram os mesmos homens que tinham rido da sua dor, que tinham certeza de que iriam destruí-lo. Agora estavam ali, algemados, humilhados, tentando se esquivar dos flashes das câmeras. Maya observava a cena sem nenhuma emoção no rosto. Ela não comemorava, não sorria. Ela apenas esperava. O juiz pigarreou, tentando recuperar o controle da sala. Silêncio no tribunal. Todos voltaram a atenção para ele. O homem respirou fundo antes de falar. Diante das novas provas apresentadas e considerando que a acusação contra Malik Turner foi baseada em falsificações e abuso de poder, ele bateu o martelo. Todas as acusações contra o réu estão formalmente anuladas. Ele está livre para ir. Por um segundo, ninguém se moveu. Malik sentiu sua respiração ficar pesada. Era real? Estava mesmo livre? Foi quando Maya caminhou até ele, parou ao seu lado e, pela primeira vez desde que entrou naquela sala, sorriu. "Acabou, filho." E então o tribunal explodiu em aplausos. Os aplausos ecoavam pelo tribunal. Algumas pessoas choravam, outras filmavam e muitos simplesmente observavam, chocados com o que tinham acabado de testemunhar. Aquele não era apenas mais um caso comum. Era um marco. Malik Turner, um jovem negro de 17 anos, havia sido arrastado para o sistema judiciário como tantos outros antes dele. Mas, diferente de muitos, ele não foi engolido por ele. Ele venceu. Maya Turner o abraçou forte, como se estivesse tentando recuperar todo o tempo que perderam com ele preso. Malik sentiu o alívio em seu toque, mas também a força de uma mãe que nunca aceitaria perder seu filho para a injustiça. O juiz pigarreou, ainda tentando manter a formalidade, mas era impossível ignorar a pressão pública daquele momento.
Ele olhou para os dois policiais algemados. Os outrora arrogantes agora estavam encolhidos, sabendo que suas vidas tinham acabado. O juiz então falou dessa vez com um tom mais firme do que antes. Oficiais Reynolds e Miller, diante das provas apresentadas, vocês estão sendo formalmente acusados de falsificação de provas, abuso de autoridade e tentativa de obstrução da justiça. Miller fechou os olhos, aceitando o que viria a seguir. Mas Reynolds ainda se debatia, ainda tentava negar o óbvio. Isso é ridículo. Eu sou um policial há 20 anos. Vocês vão acreditar em um garoto de rua ao invés de mim. Foi então que Malik, pela primeira vez naquele tribunal, falou: um garoto de rua, não. Ele olhou para Reynolds nos olhos, a voz firme. Um jovem que vocês tentaram destruir, mas vocês falharam. O policial engoliu seco, mas já não havia nada que pudesse dizer. O juiz, então, deu a sentença final. Os oficiais serão detidos imediatamente e encaminhados para uma audiência criminal federal. Os agentes do FBI começaram a levá-los para fora. E os aplausos cresceram ainda mais. Maya segurou o rosto do filho e sorriu. Vamos para casa. Malik respirou fundo. Pela primeira vez em dias, sentiu que realmente poderia voltar a sonhar. Mas então, enquanto saíam do tribunal, ele olhou para a multidão de pessoas que assistiam ao caso. Tantos jovens como ele. Tantos rostos que poderiam ter sido os dele. Tantos que não tiveram uma Maya Turner para salvá-los. E foi nesse momento que algo mudou dentro dele. Ele não podia apenas ir para casa e esquecer aquilo. Ele precisava fazer algo. Os dias seguintes ao julgamento foram um verdadeiro furacão. A notícia da farsa policial se espalhou rapidamente. As manchetes estouraram nos jornais. Jovem negro é inocentado após provas revelarem armação policial. Oficiais corruptos são presos após tentarem incriminar adolescente. Diretora do FBI expõe injustiça no tribunal. As redes sociais explodiram. Milhões de pessoas acompanharam o caso, revoltadas com o que aconteceu com Malik. Mas o que aconteceu com os culpados? O destino dos policiais corruptos Reynolds e Miller foram formalmente acusados e levados a julgamento federal. As provas eram irrefutáveis. Tentaram alegar que estavam apenas cumprindo ordens, mas as gravações mostravam que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Ambos foram condenados a mais de 20 anos de prisão. E o pior, agora teriam que viver atrás das mesmas grades onde jogaram tantas vítimas inocentes. Na prisão, já não eram mais os intocáveis. Agora eram apenas dois criminosos como qualquer outro. Mudanças no sistema. O caso de Malik gerou uma enorme pressão pública sobre o sistema policial. O departamento de polícia foi investigado a fundo e vários outros casos de armação e racismo vieram à tona. Mais de 15 policiais foram afastados. Novas regras foram impostas para garantir transparência nas abordagens policiais. Mas Malik sabia que não era o suficiente. Depois de tudo o que aconteceu, Malik poderia simplesmente seguir sua vida, tentar esquecer o pesadelo e recomeçar. Mas ele não conseguia. As noites na cela fria, o medo de nunca mais sair, a humilhação de ser tratado como um criminoso sem ter feito nada. Ele sabia que existiam milhares de outros jovens como ele que não tiveram a mesma sorte. Ele não podia ignorar isso. Certa noite, sentado à mesa da cozinha, ele olhou para sua mãe, Maya Turner, a mulher que o salvou, a mulher que enfrentou o sistema e venceu. Ela percebeu o olhar do filho e sorriu. O que foi, Malik? Ele respirou fundo, organizando os pensamentos. E se a gente pudesse ajudar outros garotos como eu? Pessoas que não têm ninguém para lutar por elas? Maya inclinou a cabeça. Analisando-o, ela viu algo diferente em seu filho naquela noite, algo que antes não estava lá. Ele não era mais apenas um adolescente. Agora, ele era alguém com um propósito. Você tem algo em mente? Ela perguntou. Malik assentiu.
Eu quero estudar direito, quero entender as leis que quase me destruíram, quero aprender a usá-las para proteger quem precisa. Maya sorriu, orgulhosa. Então vamos fazer isso acontecer. E assim o garoto que quase teve sua vida destruída pelo sistema decidiu se tornar um dos poucos que realmente poderiam mudá-lo. Ele não seria mais uma vítima, ele seria a revolução. Anos se passaram desde aquele julgamento. Agora, Malik Turner não era mais um garoto de 17 anos, acusado injustamente. Ele se tornou Malik Turner, advogado de direitos civis. Na grande sala de um tribunal moderno, ele caminhava com confiança, vestindo um terno impecável. Os olhares se voltavam para ele, um jovem negro que, anos atrás, havia sido julgado ali como réu, e agora voltava como defensor da justiça. Na primeira fileira, sua mãe, Maya Turner, assistia com um sorriso orgulhoso. Diante dele, sentado no banco dos réus, outro jovem negro, acusado injustamente, vítima de um sistema falho. Malik respirou fundo antes de se virar para o júri. Senhoras e senhores, estamos aqui hoje porque mais um jovem quase teve seu futuro roubado, mas hoje ele não está sozinho. Ele olhou nos olhos do promotor, que já parecia desconfortável. Eu estive exatamente onde ele está. Sei como se sente, mas também sei que a verdade sempre vem à tona. Ele fez uma pausa e sorriu levemente. E garanto que desta vez a justiça será feita. O martelo do juiz ecoou pelo tribunal. Era um novo começo, não só para Malik, mas para todos aqueles que ele ainda salvaria. E assim termina a história de superação de Malik Turner. Ele passou de vítima a guerreiro, de injustiçado a símbolo de resistência. Mas e você? Quantas outras pessoas ainda estão sofrendo injustamente? Se essa história te fez refletir, comente abaixo. Queremos saber sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias impactantes como essa. Até a próxima.